caros alunos dos oitavos A e B e nonos A, B e C. Hoje a gente dá início aos nossos assuntos referentes ao quarto bimestre, né? E nesse primeiro momento nós estaremos juntos, né? Todas as turmas de oitavo e nono anos, por conta desse assunto, né, que é o mesmo tema deste mês, trabalhado pelas duas séries, né, pelos 2 anos. E a princípio, essa parte inicial, parte introdutória, né, dos conceitos iniciais relativos à probabilidade, dizem respeito a todos vocês, tá certo? Por isso que esta aula e possivelmente a próxima aula também, sejam conjugados, né, sejam conjugadas no sentido de os 2 anos, oitavo e nono, estarem dentro da mesma parte, tá certo? Depois a gente subdivide, aí tratamos do nono ano de acordo com o conhecimento adequado para lá, tá certo? Mas a priori, esses conceitos básicos dizem respeito a todos vocês. Então, esta aula é exibida no dia 13 de outubro de 2020. Estamos na semana 24, né? O assunto é probabilidade e hoje trabalharemos os conceitos importantíssimos para que a gente consiga calcular a probabilidade. Tá? Nós não vamos trabalhar a ideia de probabilidade hoje. Não iremos trabalhar essa ideia hoje. Mas sim os conceitos que são muito importantes para a gente definir. Tá certo? É importante ressaltar que probabilidade é o cálculo da chance. Olha aí. É a chance que um evento tem de acontecer. Essa chance é representada por um número. E este número a gente vai aprender a calculá-lo a partir da próxima aula, da aula remota número 25. Tá certo? Vamos lá. Os objetivos: definir espaço amostral, definir evento aleatório, determinar o número de possibilidades de ocorrência de determinado evento, compreender e utilizar o princípio multiplicativo para determinar o espaço amostral dos eventos. Então, para nós definirmos a ideia de probabilidade, essas duas palavrinhas aqui são muito importantes. Espaço amostral e evento. Então, a gente precisa dessas duas ideias bem firmes na nossa mente para que a gente consiga compreender a definição de probabilidade. Ok? Vamos iniciar aqui com a ideia de experimento aleatório. Tá? Importantíssimo. Vamos entender o que significa esse experimento. As palavras em si já nos dão uma ideia do que pode acontecer, né? Então, a ideia do experimento é isso mesmo, é realização de experiências, né? De experimentos, tá certo? Não experiências científicas, mas nesse caso, experimentos do nosso dia a dia. Vocês vão ver aqui alguns experimentos que eu vou elencar mais na frente, que são coisas que todos vocês, praticamente todos, já vivenciaram em algum momento, tá? E esses experimentos, eles são aleatórios. Por que a questão da aleatoriedade? Porque você não consegue dizer qual vai ser o próximo resultado que vai ser encontrado nesse experimento. Você consegue dizer quem são as possibilidades que esse experimento pode gerar. Mas precisar acertar qual valor ou o que vai sair, o que vai dar naquele próximo experimento, isso aí já é uma coisa que ninguém pode precisar, ninguém pode afirmar, tá certo? Então vamos definir aqui o experimento aleatório. É aquele que, se for repetido diversas vezes, sob condições idênticas, produz resultados imprevisíveis entre os resultados possíveis. É o que eu disse de outra maneira, né? Então, você consegue
prever quais serão os possíveis resultados desse experimento aleatório, mas você não consegue dizer o resultado que será produzido. Você não consegue dizer. Então, para a gente entender o que é esse experimento aleatório, vamos para alguns exemplos. Primeiro, Bruna e Lucas lançam um dado de 6 faces durante um jogo de tabuleiro. Isso é um experimento aleatório. Por que ele é um experimento aleatório? A Bruna joga um dado. Ela consegue dizer qual é o resultado que ela vai obter naquele lançamento? Consegue não. Não consegue. Ela pode torcer para que saiam 3, para que saiam 4, um 6, um 1, mas ela não consegue afirmar que irá sair aquele resultado. Do mesmo jeito é o Lucas também. Ele pode lançar, ele pode querer que saia, desejar que saia determinado resultado, mas ele não pode afirmar que irá sair, não pode cravar que vai ser um 3. Não, porque é um experimento aleatório. Pode sair qualquer resultado dentro de quais possíveis? Pense aí. Se você disse que os resultados possíveis no lançamento de um dado são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, parabéns. Você está entendendo a ideia aqui dos experimentos aleatórios. Você entendeu que os resultados possíveis são esses que eu acabei de citar. Porém, eu não consigo dizer qual vai ser o valor quando eu jogar um dado. Não consigo. Tá certo? Segundo exemplo, o árbitro lança uma moeda para definir quem começa o jogo. Acontece muito isso nos esportes, né? Como eu citei aqui. Ok? Então o árbitro joga uma moedinha para cima. E aí tem como qualquer um dos jogadores ou ele saber qual é o resultado que vai ter nesse lançamento. Ele pode cravar que vai ser o resultado tal? Pode não. Mas ele sabe quais os possíveis resultados que irão encontrar. Quais são esses resultados? Cara ou coroa. Olha aí. Então, essas são as duas possibilidades ao lançar uma moeda. Cara ou coroa. Tá certo? O que vai ser? Qual das duas? Não sei. Pode ser cara ou pode ser coroa. Mas aí é uma coisa que ninguém pode prever. Ninguém pode cravar que vai ser cara ou coroa. É algo aleatório. Pode ser cara ou coroa. 2 amigos tiram par ou ímpar para decidir quem começa contando no esconde-esconde. Quais são as possibilidades? Sair um número par ou sair um número ímpar. Você pode, quem já brincou de par ou ímpar, acho que todos vocês já fizeram isso, você vai imaginar quanto que o seu colega, o seu adversário, vai propor na mão dele. Você imagina, se ele botar um 3 e eu pedir par, eu vou colocar 1 aqui, vou arriscar no 1, porque 3 mais 1 dá 4. Pronto, mas aí você não pode dizer que isso vai acontecer de fato. Tá certo? Então, cuidado. O último exemplo, 10 amigos irão sortear entre si, né, os nomes para o amigo secreto da confraternização natalina. Ora, são 10 nomes. Cada um, a maioria de vocês, se não todos, já participaram de um amigo secreto. Ou na escola, na casa de vocês, na casa dos amigos, né, da família. Coloca o papelzinho com o nome de cada um dentro de um saquinho ou de uma caixinha, o que seja. E aí vai lá, cada um puxa um papelzinho que virá com o nome. Você sabe quem que você vai tirar? Não sabe. Porém, você sabe, nesse caso aqui do nosso exemplo, tem 10 nomes lá dentro. Você sabe quem são as possibilidades. Porém, você não consegue dizer certeza quem você vai tirar. De novo, você pode querer tirar fulano de tal. Rapaz, eu quero tirar meu irmão, minha irmã, eu quero tirar minha namorada, meu namorado, minha mãe, meu pai. São essas pessoas, meu amigo, minha amiga, não sei. Estou desejando tirar. Porém, quando eu puxar aqui o papelzinho do saquinho, não tem como eu saber. Eu vou saber depois de abrir o nome. O papelzinho que eu vou saber quem é aquele nome. Tá certo? Então, isso são experimentos aleatórios. Pode sair qualquer coisa.
O importante do experimento aleatório é, nós sabemos quem são todas as possibilidades. Porém, eu não consigo dizer qual será o resultado desse experimento. Tá bom? Vamos agora definir espaço amostral. Por que eu defini o experimento aleatório antes? Porque é dentro do experimento aleatório que a gente encontra o espaço amostral e também encontra o evento, que é o que a gente vai definir depois. Tá bom? Então, o que é o espaço amostral? É o conjunto, olha aí, conjunto de todas as possibilidades de resultado daquele experimento. Conjunto de todas as possibilidades de resultado daquele experimento. Vamos aqui nos exemplos, para ver se vocês compreendem com mais clareza. Vamos usar alguns dos exemplos que eu usei anteriormente. Bruna e Lucas lançam um dado de 6 faces durante um jogo de tabuleiro. Isso aqui é qual é o experimento aqui, gente? O experimento até grifei aqui, lançar um dado. Lançamento de um dado é o experimento aleatório. E quem é que vai ser o espaço amostral? O que é o espaço amostral? Nós já vimos que é o conjunto de todas as possibilidades ou de todos os possíveis resultados de um experimento. Espaço amostral que é indicado pela letra S. Muitos livros trazem a letra S maiúscula como o símbolo para espaço amostral. Já tem outros livros que usam letras diferentes, mas a gente vai usar aqui nas nossas aulas o S, tá bom? Então, o S vai indicar espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis. Gente, quando a gente vai jogar um dado de 6 faces, como ele falou, que é o dado comum, né? Quais são os possíveis resultados que nós iremos encontrar? A gente pode encontrar o quê? Olha aí como é que a gente representa. É um conjunto entre chaves. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Aqui é o S de espaço amostral. Vou pegar aqui uma caneta de outra cor. Temos aqui o S de espaço amostral é igual ao conjunto de todos os possíveis resultados, ou de todas as possibilidades que nós temos no lançamento de um dado. Pode sair o número 1? Pode. Pode sair o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Pronto. Isto aqui, o que a gente acabou de fazer, nós elencamos, nós escrevemos todas as possibilidades. Preste atenção. Como são poucas as possibilidades, nós conseguimos escrevê-las perfeitamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Se a gente quiser numerar, ou seja, dizer quantos são, basta colocar S. Preste atenção que isso é diferente, tá? Esse conjunto aqui é composto de quantos elementos? 6. Então, o espaço amostral é igual a 6. Pronto. Tem diferença? Tem. Aqui no primeiro, onde eu circulei aqui, nós temos os elementos todos descritos. Eu escrevi, eu elenquei, eu dispus, eu coloquei todos os elementos que fazem parte do conjunto do experimento lançamento de um dado. E aqui ao lado, eu coloquei o total de elementos nesse experimento. Então, ao lançar um dado, nós temos 6 resultados possíveis. Quem são esses 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem diferença. Aqui eu escrevi todos eles. Aqui eu dei o número que representa o total desses lançamentos. Fiquem atentos que tem diferença. E na probabilidade, deixa eu voltar aqui. Na probabilidade eu vou precisar saber isso aqui. Quantos elementos tem o espaço amostral? É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Para que eu calcule aquela probabilidade. Porque nem sempre eu vou conseguir escrever todos os elementos. Ah, bom, que só tem 6, eu escrevo. Muito fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se fossem 1000 elementos diferentes, como é que seria escrever um espaço amostral com 1000 coisas diferentes? Ia demorar um bocadinho, né?
Tá certo? Então, para o cálculo da probabilidade, eu preciso saber quantos. Ok? O árbitro lança uma moeda para definir quem começa o jogo. Vamos elencar aqui, vamos descrever quem são eles. O espaço amostral vai ser... Eu tenho duas possibilidades. Quem são? Pode ser cara ou coroa. Então, o número de possibilidades, o número do espaço amostral, o valor do espaço amostral é o quê? 2. Pronto. Então, nós temos dois possíveis resultados. Cara ou coroa. Dois amigos tiram par ou ímpar para decidir quem começa contando no esconde-esconde. Quem são os elementos do espaço amostral? Quem? Eu vou dizer o quê? Par ou ímpar. Esses são os dois elementos. Então, a quantidade de elementos é S de espaço amostral igual, lógico, 2. Perfeito? Então, tem diferença. Aqui eu tenho a descrição deles, eu consigo escrevê-los todos. E aqui eu tenho o valor, o total de elementos que cada um dos conjuntos contém. Tá? Para a probabilidade, eu preciso saber quantos. Nem sempre eu vou poder descrever quem são. Tá bom? Cuidado. Definimos espaço amostral, agora vamos definir evento. Evento que está representado, indicado pela letra E maiúscula, tá? É de evento, então a gente indica evento pela letra E. O que é o evento? Gente, nós vamos encontrar o evento dentro do espaço amostral, é isso mesmo. Porque o evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Subconjunto é a parte do conjunto. Tá certo? É uma parte. Pode ser o conjunto todo? Pode. Pode ser uma parte ou ele todo. Tá certo? Então, evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. É um pedaço dele. Às vezes é ele todo. Tá? Depois a gente vai na frente observar essas particularidades. Exemplos. Vamos entender o que é que acontece aqui na ideia de evento. Olha aqui, ó. Bruna e Lucas lançam um dado de 6 faces durante um jogo de tabuleiro. De novo, vou usar esse mesmo problema. Qual é o experimento aleatório? Lançamento de um dado. Esse dado possui 6 faces. Então, se ele possui 6 faces, quem são? Consigo dizer quem são? Com certeza. Então, eu vou escrever primeiro o espaço amostral. Espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, nós temos quantos elementos? 6. Tá? Esse conjunto formado pelo espaço amostral tem 6 elementos. São as faces do dado. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Cuidado, aqui é o espaço amostral. São todas as possibilidades. Agora vamos para o evento. O que é um evento? É um subconjunto do espaço amostral. Vamos para o primeiro evento, eu chamei de A. Bruna, na sua vez, tirou um número par. Olha aqui o que está dizendo. Qual é o evento? Cadê o evento? O evento é isso aqui, ó. Tirou um número par. Pronto. Tirou um número e ele era par. Lembre-se, evento é um subconjunto do espaço amostral. É uma parte do espaço amostral. De novo, aqui eu consegui escrever todo o espaço amostral. Se a Bruna tirou um número par, o evento é uma parte desse conjunto, quem são os elementos que compõem este evento? Se você respondeu 2, 4 e 6, meu amigo ou minha amiga, parabéns, está se garantindo. Se eu chamo o evento de E maiúsculo, eu consigo também elencá-lo aqui. Ele é pequeno. Olha aí, são só 3 elementos. Ó, pronto. Ó. Este evento possui... Quem são os elementos desse evento? 2, 4 e 6. O que é um subconjunto? É uma parte do conjunto. Ou seja, o subconjunto está dentro do conjunto. O evento está dentro do espaço amostral. Veja se não está dentro o 2, o 4 e o 6 do espaço amostral. Estão aqui, 2, 4, 6. Então, 2, 4 e 6 são as possibilidades, os resultados
dentro desse evento, tá? Então, ó, o número de resultados, para vocês verem como é diferente. O evento, número par, possui 3 elementos. Cuidado, isso aqui eu preciso para calcular a probabilidade. O espaço amostral é 6. O evento A, que é sair, tirar um número par, 3. Por que é 3? Porque dentro do espaço amostral, quem são os pares? 2, 4 e 6. Ok? Vamos agora para o evento B. Lucas, em seu lançamento, tirou um número primo. Quem é o evento? Número primo. Tirou um número primo. Nunca vi falar nesse número primo. Já demais. Desde o 5º ano, talvez. Até talvez o 5º, ou no máximo, no mínimo 6º ano, você já começou a ver número primo. Quem são os números primos? São aqueles números que possuem apenas 2 divisores. O 1 e ele próprio. Sabendo que o 1 não é primo. O 1 não é primo. Por quê? Só tem ele. E o primo ele tem que ter 2 divisores apenas. 2 divisores. O 1 só tem ele, então não pode ser primo, né? Então, quem são os números primos dentro do espaço amostral? Aqui é um evento, tirar número primo no lançamento de um dado. Se o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde é que estão os números primos aqui? Aqui um deles, 2 é primo. 3 também é primo. 5 também é primo. Então, este evento, tirar número primo, é composto por 3 elementos, 2, 3 e 5, que são os números primos dentre esses 6 que aqui estão. Ok? Então, este evento possui também, é composto por 3 elementos. Tirar número primo é composto de 3 elementos, dentro, num lançamento de um dado. Então, experimento aleatório, lançamento de um dado. Espaço amostral, 6 elementos, está aqui eles. Eventos, primeiro evento, tirar número par, 2, 4 e 6. Segundo evento, tirar número primo, 2, 3 ou 5. E está aqui as quantidades dos elementos que são super importantes. Tá bom? Fiz uma bagunça aí de risquinhos, mas acompanhe, né? Vamos para um exemplo importante aqui. De novo, envolvendo o lançamento de um dado e uma moeda agora. Seja o seguinte experimento. Lançamento de um dado e uma moeda. Imagine na sua cabeça este experimento sendo realizado. Se você possui em casa um dado e uma moeda, faça este experimento. Tá? Então, lance um dado primeiro. Pá, lançou. Registre o valorzinho dele lá. Em seguida, lance uma moeda, porque ele está dizendo aqui, o lançamento de um dado e de uma moeda. Lançou o dado, observou quanto deu na face de cima. Lançou uma moeda, observou quanto deu. Se foi caro, coroa. Aí registra. Eu garanto a você que os resultados que você vai obter estarão dentro desses que eu vou mostrar para vocês, que é o espaço amostral. Preste atenção. Primeiro, se nós lançarmos um dado, a gente tem a possibilidade de encontrar ou 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Se nós lançamos uma moeda, a gente pode encontrar o cara ou coroa. Não tem outra opção. Agora ele fez o lançamento de um dado e uma moeda. Tá? E o dado e uma moeda. Então nós teremos a seguinte situação. Pronto. Digamos que eu lance o dado e na face de cima sai o número 1. Aí, registro o número 1. Aí eu vou lá e lanço a moeda. Pá! Saiu o cara. Depois eu joguei de novo o dado. Saiu o número 1 de novo. Lancei a moeda. Saiu coroa agora. É uma possibilidade. Com o número 1 no dado, você pode tirar cara ou coroa na moeda. Do mesmo jeito que para o número 2 sair no dado, a gente pode ter cara
ou pode sair o número 2 com a coroa na moeda. E assim você vai fazendo com todas os outros valores do dado. Para o número 3, pode sair o 3 no dado e cara na moeda. 3 no dado e coroa na moeda. Do mesmo jeito com o 4, com o 5 e com o 6. Pronto. O que está em amarelo são as possibilidades de lançamento de um dado. O que está em azul, as possibilidades de lançamento de uma moeda. O desenho que a gente pratica aqui, em cada um dessas partes aqui, isso aqui é chamado de árvore de possibilidades. Muito importante esse conhecimento, árvore de possibilidades, tá? Então, o que a gente pode observar? Se eu pedisse a vocês para contar o número de elementos do espaço amostral, o que ele está pedindo aqui é justamente isso, determine o espaço amostral. Quanto vocês me diriam? Muitos responderiam, sabe o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Responderiam apenas 6. Não, não são 6, meu povo. Por que não são 6? Porque, apesar de aparecer só o número 1 aqui, mas esse 1 ele sai 1 para cara, depois o mesmo 1 pode sair com a coroa. Então aqui não tenho só 1, eu tenho 2 elementos nessa condição aqui. Duas possibilidades, 1 e cara, 1 e coroa. Do mesmo jeito que também, com o 2 no dado, eu posso ter o 2 e a cara. Eu posso ter o 2 com a coroa. Então, 1 mais 1, 2 resultados aqui também, possíveis. E assim por diante, 2 para esse, 2 para esse, 2 para esse, 2 para esse. Então, 2 vezes 6, nós teremos 12 possibilidades, 12 resultados possíveis no lançamento de um dado e uma moeda. Olha aqui, ó, olha que bacana. Presta atenção, ó, 12 eu falei, né? Ó, 6 vezes 2. 6 vezes 2 igual a 12. Tá? 2 aqui, 6 aqui. 6 vezes 2 igual a 12. 12 resultados possíveis. Aqui eu consigo também dizer quem são eles, quem são esses 12, porque tá fácil, ó. Pode ser 1 e cara, 1 e coroa. 2 cara, 2 coroa. 3 cara, 3 com a coroa. E assim por diante até 6 e cara, 6 e coroa, tá? O número aqui é o lançamento do dado, a palavra é o lançamento da moeda. Então, ao todo, se eu fosse numerar, eu diria que S, contar, né? Vamos contar o número de elementos. S, ou seja, o espaço amostral é igual a 12, porque ele possui 12 resultados possíveis que estão todos elencados aqui de rosa, no quadrinho rosa aqui abaixo. 12 possíveis, tá? No lançamento de uma moeda e um dado. Princípio multiplicativo. Por que apareceu essa expressãozinha agora na nossa aula? Gente, até a última lâmina, nós conseguimos escrever todos os elementos que compõem o espaço amostral. Foi bem facinho. Não foi dificultoso, não nos tomou muito tempo, porque o maior que a gente viu até o momento foi 12, que foi da lâmina anterior. Espaço amostral igual a 12, que foi o da lançamento da moeda com o lançamento do dado. Porém, existem muitos casos em que será, não diria impossível, mas desnecessário, trabalhoso, a gente a gente dizer quem são cada um dos elementos do espaço amostral. Não compensa. Não faz sentido, em muitos casos, fazer isso, não. Eu preciso apenas saber quantos são. Para isso, eu preciso da ideia de princípio multiplicativo, que eu trouxe aqui de maneira... E eu até usei na lâmina anterior. Eu fiz lá 6 vezes 12 e encontrei 6 vezes 2 e encontramos 12. Vocês lembram? 6 dos números do dado vezes 2 dos valores da moeda, né?
Então, o princípio multiplicativo pode ser entendido como, preste atenção, considere que um acontecimento ocorra em duas etapas sucessivas, ou seja, uma após a outra. Ele chamou essas etapas de A e B. Se a etapa A ocorrer de M maneiras, e se para cada uma dessas maneiras da etapa a etapa B ocorrer de N outras maneiras, o número de maneiras do acontecimento pode ser expresso por M vezes N. Ó. Princípio multiplicativo. Multiplicativo. Vezes, ó, M vezes N. Isso daqui acontece não apenas com duas etapas. Pode ser com 3 etapas, 4 etapas, 5 etapas, infinitas etapas sucessivas. Princípio multiplicativo. Você utiliza a multiplicação para encontrar o resultado. Preste atenção aqui agora nos próximos exemplos. De quantas maneiras diferentes uma pessoa que tem 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato pode se vestir? Lembre-se, olha, de quantas? Ele está perguntando é o número, o total de maneiras. E maneiras diferentes que essa pessoa poderá se vestir. Ela possuindo 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato. Do meu amigo e minha amiga. Representar através da árvore de possibilidades, por exemplo, todas essas maneiras vai dar um pouco de trabalho. Um pouco de trabalho. Tá? Então, por isso que ele perguntou quantas são essas maneiras e não quem são. Como é que eu vou descobrir? Ora, princípio multiplicativo. Porque, ó, eu tenho um número X de camisas que eu posso... Isso aqui é a primeira etapa, né? Que eu posso vestir com o número X de calças, número Y de calças. Tenho 2 etapas. Depois que eu visto camisa e calça, eu vou fazer o quê? Calçar as meias, outra etapa. E por último, calçar os sapatos. 4 etapas sucessivas. 4 etapas sucessivas, uma após a outra. Uma depende da outra aqui, né? Aliás, na verdade, uma independe. Nenhuma depende da outra aqui, mas são sucessivas, né? Camisa é uma coisa, calça é outra, meia é outra, sapato é outra. Não dependem uma da outra, uma das outras, né? Porém, acontece uma após a outra. São sucessivas. O que a gente vai fazer agora? Ora, quantas camisas nós temos? 5. Bote aí 5 camisas. Temos 3 calças. Temos 2 pares de meias. E temos 2 pares de sapatos. Portanto, o que eu vou fazer agora? Muito fácil. Pelo princípio multiplicativo, eu vou multiplicar todo mundo aqui. Eu vou multiplicar as 5 camisas vezes as 3 calças, vezes 2 meias, vezes 2 sapatos. E teremos agora o total de maneiras diferentes que essa pessoa pode se vestir, que é 60. Ela tem 60 possibilidades, maneiras, formas diferentes de se vestir usando estes utensílios de vestuário, tá certo? Então, princípio multiplicativo. Uma etapa após a outra. Outro exemplo, considere os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Letra A. Quantos números, olha, não quer saber quem são. Quantos são? Os números de 3 algarismos podemos formar. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Primeiro, observe que aqui nós temos 8 elementos. Vocês conseguem visualizar isso aqui? São 8. Quando ele pergunta aqui quantos números eu quero formar, ele quer saber, na verdade, da gente, é o espaço amostral. Ele quer saber o espaço amostral. Quanto que o espaço amostral na letra A representa? Tá? É isso que ele quer saber. Então, se eu for descrever, pensa aí em um número. Só um número, pense. Se você disse, por exemplo, 123, parabéns, 123 é uma possibilidade.
É um número com 3 algarismos. Se você disse 111, acertou? Ora, se não acertou, acertou, porque aqui ele não colocou uma palavrinha, não colocou a palavra diferente, não colocou a palavra distinto, então pode se repetir. Se tiver a palavra diferente ou distinto, cuidado. Não tendo, pode repetir. Como aqui não aparece, 111 está valendo, 222 é outro número, 345, 455, 677, tem várias hipóteses. Quantas? Vamos descobrir agora. Pensando da seguinte maneira. Todo número que possui 3 algarismos, ele é composto das seguintes classes. Classe das unidades, das dezenas e das centenas. Todo mundo lembra dessa ideiazinha, não lembra? Todo número que tem 3 algarismos tem que ter unidade, dezena e centena. O que a gente vai fazer agora? Já vimos que o total de algarismos que ele nos deu aqui são 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São 8. Então, a gente vai preencher os valores dentro desses quadrinhos aqui para a gente depois multiplicá-los. Só que a gente tem que entender e observar direitinho para não vacilar. Por exemplo, vamos começar pela centena. Vamos começar pela centena aqui nesse caso. Então, na centena, a gente, e lembrando, como não tem a palavra diferente ou a palavra distinto, pode ter repetição. Fique bem claro isso. Então, preste atenção. Para a casa das centenas, para a classe das centenas, quantas opções nós temos de algarismos que podem entrar aqui? Se você disse 8, porque são 8 algarismos aí considerados, quase que você acerta. Por que você não acertou? Porque se a gente começar com 0, o número não vai ter 3 algarismos. Lembra da telecena? 02 quer dizer o quê? 2. 03, 3. 08 quer dizer 8. Tá? Então, o 0 à esquerda não dá em nada. Lembra disso, né? Tem a expressão 0 à esquerda, que é até um pouco preconceituosa, né? Vamos lá. Então, não pode ser 0. Se não pode ser 0, eu vou descartar o 0 aqui no momento. Ó. Descartei ele nesse momento. Sobraram quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, na classe das centenas, nós temos 7 algarismos que podem ser qualquer um deles. Na casa das dezenas agora, vamos pensar um para cada... Lembre-se, são etapas sucessivas, mas independentes. Independentes. Então, você tem que analisar quadrinho por quadrinho. Vamos agora analisar o das dezenas. Ora, nas dezenas pode ter o 0? Pensa aí no número aí 800. O número 800 tem 0 nas dezenas? Tem. O 0 está na dezena. Então, o 0 pode estar aqui e também pode estar aqui. Perfeito. Então, para as dezenas, nós temos quantas opções? Todas, porque eles podem se repetir. Então, temos 8 opções. E para as unidades, também eles podem se repetir. Temos 8 também. Ok? O diferencial foi só a centena, porque aqui não, esse número, nenhum número com 3 algarismos pode começar com 0. Não pode. Por isso que só ficaram 7. Tá? O que é que a gente vai fazer agora? São 3 etapas sucessivas que a gente vai resolver pelo princípio multiplicativo, fazendo muito fácil. 7 vezes 8 vezes 8, 448. O que quer dizer esse 448, professor? É uma possibilidade de número? Não, tem nem 8 aí, né? Esse 448 é o espaço amostral, ou seja, na letra A, representa o número total de números com 3 algarismos, podendo se repetir, tá? Que a gente forma usando esses 8 algarismos que aqui estão. Tá certo? Então, podemos formar 448. E por isso que eu disse, nem sempre o espaço amostral será possível de nós descrevermos.
cada um dos seus elementos. Nem sempre. Por isso que o importante é nós, pelo menos, nós temos que saber quantos elementos tem aquele espaço amostral. Letra B. A B nós temos que prestar muita atenção. Diz o seguinte: quantos números de 3 algarismos, até aqui está tudo parecido com a letra A. Se ele perguntou quantos números, ele vai querer saber nesse caso aqui, né? Se fosse a probabilidade, era o espaço amostral, né? Quantos números de 3 algarismos, aí ele usou uma palavrinha aqui, ó, legal. Distinto. Distinto quer dizer diferente. Se quer dizer diferente, nenhum dos 3 algarismos pode se repetir no mesmo número. Então, na letra A, ele aceitava o 111, por exemplo. É uma possibilidade. Tem aqui o número 1, pode se repetir. Quer dizer o quê? Que dentre os 448 números, 111 é um deles. Ótimo. Na letra B, esse 111 jamais pode estar colocado aqui dentre os seus números. Não pode. Na letra B, eu vou tirar, né, eu só vou utilizar, na verdade, números que não se repetem. Então, aqui pode ser o quê? Pode ser 123, é uma das possibilidades. Pode ser 124, é outra. Só começando com o número 1, ó, e o 2 nas dezenas. 1 na centena e 2 na dezena. Então, aqui só tem duas possibilidades. Pode ser o número 122. O que vocês acham? De jeito nenhum. Por que não pode? Porque o 2 se repete. E como ele disse aqui, são 3 algarismos distintos. Não pode ter repetição em nenhuma das classes, tá certo? Então, o processo é o mesmo, porém, temos que ter esse cuidado, né? Mesmo jeitinho, vamos fazer pela classes, né? Unidade, dezena e centena, porque são 3 algarismos, cada um deles possui essa classe, tá bom? Agora, cuidado. De novo, começando pela centena, nós já sabemos, assim como foi no item A, que não pode começar por 0. Então, o 0 você já descarta. Descartou o 0 porque ele não pode aparecer aqui. Só sobraram quantas opções? 7. Perfeito. Se eu descartei o 0 porque ele não pode começar com 0, nenhum número de 3 algarismos, ficaram 7. Ótimo, perfeito. Agora preste atenção. Ficaram 7, não é? Porém, vamos começar o da dezena. Pronto, vamos criar aqui um número, tá? Para criar 3 tracinhos aqui para a gente criar o nosso número. Digamos que o nosso número vai começar com 1. Pronto. Ou seja, no algarismo destinado às centenas, eu vou começar com 1. Então, eu vou descartar aqui o 1. Já usei ele. Ele não pode mais aparecer. Ele não pode aparecer. Dentre essas 7 opções aqui das centenas, o 1 está entre elas. Perfeito. Aí eu vou tirar ele aqui para a dezena. Ele não pode mais entrar na dezena. O 1 não pode mais porque tem que ser distinto. Ele não pode aparecer nas dezenas. Então, ó, o 1 não pode aparecer aqui nas dezenas. Ótimo. Mas o 0 pode. O 0 pode, o 2 pode, o 3 pode, o 4 pode, o 5 pode, o 6 e o 7 podem. Então, nós vamos ter o quê? Para a segunda classe, que é das dezenas, também 7 opções. Só não podia repetir o 1. Vamos agora continuar a completar nosso número. Agora eu vou escolher, por exemplo, eu vou botar aqui no nosso exemplo, eu vou colocar o 0. Vou colocar o 0. Então, nas dezenas, o nosso número vai ter o 0. Quem é que sobrou para as unidades? Ora, se nós já usamos nesse nosso número o 0 e o 1, só sobraram quantos algarismos para a unidade que eu posso utilizar para que seja diferente esses números? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só sobraram 6 opções para as unidades. Aqui pode ser qualquer um, né? Por exemplo, está aqui o 2, né? Pronto, 102 é uma opção de um número cujos 3 algarismos são distintos, ou seja, diferentes. Tá? Gente, isso aqui é muito utilizado no ensino médio. Você não tem noção como esse assunto é muito usado no ensino médio, tá bom? E pronto.
Fechou aqui, você conseguiu determinar quem são todos os valores para cada uma das classes. Vamos agora multiplicar esses valores. 7 vezes 7 vezes 6, 294. Ou seja, nós conseguimos formar 294 números e nenhum deles vai ter algarismos repetidos. Nenhum desses 294 vão ter números, algarismos repetidos dentro deles. Tá certo? Por isso que aqui foi maior, né? 448. Lógico que eu podia repetir. Aqui eu não posso ter algarismo repetido, não. Por isso só ficou 294. Tá bom? Então, esta foi a nossa aula. Muito obrigado pela atenção. Se tiver dúvida, entre em contato, que esse é um tema muito, muito complexo, né, para a galera. Então, pode entrar em contato. Estou aguardando o contato de cada um de vocês, tá bom? Então, muito obrigado. Se cuidem. Continue se cuidando. A galera tá vacilando, mas não faça isso, não. Se sair de casa, use máscara. Vai para esses eventos políticos, use máscara. Não se descuide. Onde tem aglomeração, tem risco de contágio. Não vacile. Sua vida é mais importante. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau.